Graça e paz, queridos. Graça e paz. Amém. Boa noite, queridos. Abram comigo a Bíblia, Gênesis 16. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Gênesis 16, a partir do verso 6. Aleluias. Aleluia. A partir do verso 6 a Bíblia diz: Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de: tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Até aqui, queridos. Queridos, uma das questões que eu tenho entendido nesse tema é que, se nós olharmos para essa passagem, nós vamos entender que Agar, ela saiu da casa de Abrão, né? Ela saiu corrida, porque ela não queria se sujeitar a Sarai naquele tempo. E aí então o anjo do Senhor aparece a ela e fala com ela. Depois que o anjo do Senhor aparece, nós entendemos pela palavra ali, depois nós vamos ver o texto seguinte, que Agar volta para a casa de Abrão. Mas uma das coisas até que eu acho muito interessante, essa frase eu acho poderosa, é quando Agar diz assim: então agora eu vejo aquele que me vê. Quer dizer, se você olhar, e o salmista mesmo, no Salmo 139, diz que o Senhor nos vê, né? O Senhor nos conhece desde antes de nós nascermos, desde antes de nos tornarmos um feto mesmo. O Senhor já conhece os nossos dias, o Senhor nos conhece. Mas então Agar olha e fala assim: agora eu estou vendo aquele que me vê. Mas, queridos, há algo importante que eu quero compartilhar com você nessa noite. É que um dos maiores problemas nossos não são as manifestações de Deus nas nossas vidas. Aí você fala assim: como assim não é as manifestações? O problema nosso é justamente o que nós fazemos depois que Deus aparece. O problema nosso é o que fazemos depois que Deus vem na nossa vida, depois que Deus se manifesta na nossa vida. Esse é um dos problemas. E nessa noite eu não quero de maneira alguma, né, de repente falar assim: vai dar uma pisadinha. Não é isso não, queridos. O problema é que nós precisamos ter consciência da nossa vida. Nós precisamos ter consciência dos nossos atos. E se nós olharmos algumas histórias bíblicas, nós vamos ver que pessoas semelhantes a mim e a você passaram por momentos muito difíceis, mas acreditaram no Senhor, e Deus mudou a vida dessas pessoas. Se nós olharmos em Lucas capítulo 1, nós vamos ver a história de Maria. Quando ele começa a falar de Maria, o anjo, chega um momento que Maria, ao ouvir tudo aquilo que Deus estava falando para ela, né? Maria fala assim: mas como poderá ser um negócio desse, né? Sendo que eu sou virgem. Então. O anjo, eu amo essa resposta do anjo que está lá em Lucas 1,37. E eu amo ainda mais quando é a versão revista atualizada, que diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Né? Então o que o anjo está dizendo? Cara, fica tranquilo, porque esse não é o seu departamento.
O departamento de Deus é que o impossível para ele não tem. Então, e aí Maria então fala assim, no verso 38, Maria diz assim, então faça conforme a tua vontade, né? Eis aqui a tua serva, faça conforme a tua vontade. E aí então nós entendemos, e nós vemos pela palavra que Maria, né, se tornou a mãe de Jesus ali, do menino. Por que aconteceu isso? Porque ela obedeceu, ela ouviu, ela creu naquilo, ela obedeceu aquilo que Deus falou com ela. E então, a questão maior nossa nesse tempo é justamente entender que a manifestação de Deus é maravilhosa. Quando nós estamos debaixo da unção do Senhor, é maravilhoso, mas o que nós vamos fazer depois que nós saímos desse lugar? Então, aí você olha para Maria, você pode olhar. Eu estava lembrando de uma pessoa que todo mundo fala, mas ninguém, de repente, não parou para pensar um pouquinho, se ele não obedecesse. Por exemplo, Paulo. Quando Paulo se encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou o quê? Ele ficou cego, não foi? E aí Jesus dá uma direção para Paulo. Ó, você vai para lá, vai ter uma casa que você vai ficar ali, alguém vai lá depois. Não é assim? Agora, queridos, e se Paulo ficasse de repente revoltado com Deus, assim, né? Estava procurando, ele me deixou cego, eu vou embora para outro canto. Ia ser mais um cego pedindo esmola. Então, o que transformou a vida de Paulo naquele momento, o que transformou depois, o encontro foi maravilhoso, transformou, começou uma transformação. Mas, queridos, o que fez com que ele se tornasse um grande apóstolo foi justamente o fato dele obedecer a Cristo. Então, eu tenho entendido nesse tempo, queridos, que nós precisamos ouvir sim o Senhor, mas nós precisamos obedecê-lo. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que Deus tem dito e precisamos obedecê-lo à risca. Eu gosto de um texto que está lá em 1 Reis capítulo 13, e eu creio que muitos já conhecem, que é justamente eu vou até confessar, não é pecado, queridos, mas eu vou confessar um negócio. Cara, eu penso numa pessoa que tem facilidade com o Antigo Testamento, velho. O Novo Testamento, assim, eu amo Jesus, cara, eu amo o Evangelho, eu amo as cartas ali, eu leio todas elas, mas assim, o Antigo Testamento assim, é um negócio que eu não sei, né? Mas 1 Reis 13 vai dizer justamente sobre um profeta que ele vem, a Bíblia diz assim, que ele prediz contra o altar que Jeroboão tinha levantado. Quem lembra dessa história? Amém, queridos, oh glória, tem gente que lembra. Mas o problema, queridos, não foi o início dele, mas foi justamente o quê? Que a Bíblia diz que depois que ele prediz contra o altar se racha de cima a baixo, ele vai embora. Aí a Bíblia diz que tem um profeta velho, que fica sabendo da história e vai atrás dele. E aí, indo atrás dele, fala para ele assim, vamos lá almoçar na minha casa. Aí ele fala assim, não, Deus me disse para vir por um caminho, voltar por outro, não parar em canto nenhum, tomar água em canto nenhum, não fazer nada. Aí o profeta velho diz assim, não, mas Deus falou comigo. Aí ele pega, tá bom, né, se Deus falou com você, eu vou. Querido, aquilo foi morte para ele. Por quê? Porque uma das coisas que eu tenho entendido é que nós devemos prestar atenção àqueles que falam conosco. Nós devemos prestar atenção aos nossos líderes, aos nossos pastores, aqueles que estão ao nosso redor, aos nossos irmãos em Cristo, mas nós precisamos entender que cada um tem o seu valor, cada um tem o seu grau de importância. Eu estava ali embaixo, estava me lembrando do próprio pastor Cleiton, quando disse que quando eles estavam em registro, o pastor Ricardo, que era o pastor dele, e ainda é, né, começou a falar para ele, volta. Ele falou, não, só volta quando tiver uma palavra. Quer dizer, não é uma questão apenas de alguém chegar para você e falar assim, não, vai lá e faz isso. Não, cara, você precisa entender, nós precisamos entender a importância de Deus falar conosco, a importância de nós ouvirmos e obedecermos quando Deus diz algo. Então, eu creio sim que quando vem uma direção, e às vezes aquilo, a direção que veio, Deus já falando com o pastor Ricardo, o pastor Cleito vir, eu creio que a maneira como o pastor Cleito responde era justamente como se fosse um teste. É Deus falando assim, vou te testar agora, vamos ver quem que você vai obedecer mais.
Aí fala, não, eu vou esperar uma palavra. Queridos, nós precisamos entender que quando Deus fala conosco, quando nós obedecemos, Deus se torna responsável pela nossa vida. Mas quando nós ouvimos e quando nós fazemos da nossa maneira, a responsabilidade é toda nossa. É a mesma coisa de você chegar e falar assim, eu vou comprar um carro. Legal. Orou? Falou alguma coisa com Deus? Deus te respondeu? Deus falou, não, querido, mas aleluia. Eu já caí numas dessas assim, né, querido? Eu vou falar porque o primeiro a levar umas cacetadas fui eu mesmo, né? Alguém chegou um dia e falou assim para mim, cara, tu é crente, aleluia, Deus vai te honrar, compra o carro. O palhaço comprou o carro, menino, só ladeira abaixo, velho. Por quê? Porque Deus não tinha falado comigo, mas eu prestei atenção em alguém que falou e de repente falou e mexeu com a minha alma lá dentro. Falou, aleluia, glórias, aleluia, né? Eu sou crente, aleluia, Deus vai me honrar. Queridos, Deus pode honrar e é da vontade do Senhor fazer grandes coisas na nossa vida, amém? 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 Amém, queridos, amém. Mas nós precisamos entender que primeiro tem que ser feita a vontade dEle, né? Ele diz em Mateus 6, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós precisamos entender que em primeiro lugar é a vontade dEle. Aí depois, se der, como o William ministrou aqui agora, se ele fizer, ele é bom. Se ele não fizer, continua sendo bom, queridos. Mas nós precisamos entender que nós devemos ouvir o Senhor e obedecê-lo à risca. Isso é bênção para a nossa vida, isso é proteção. Isso gera prosperidade. Por quê? Porque às vezes você não entende. Mas, queridos, Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos. Então nós entendemos o quê? Que primeiro é a fé. O entendimento vem depois. Por quê? Porque nós precisamos confiar no Senhor. Mas só confia quem conhece. Se nós não conhecermos a Deus, nós não conseguiremos confiar nele. Então é de suma importância nós conhecermos a Jesus, nós nos relacionarmos com Ele. Mas, queridos, é também preciso que ao nos relacionarmos, quando ouvirmos algo da parte dEle, obedecermos. Essa questão, por exemplo, de dízimo, né? A financeira mexe muito com a gente. Mas, meus amados, deixa eu dizer algo. Se está escrito ali, se você entendeu, cara, vai fazendo. Vai fazendo. Eu vou dizimar, mas eu não sei. Queridos, a parte da honra, a parte da prosperidade é de Deus, Ele vai fazer, uma hora Ele faz. Eclesiastes, capítulo 10 diz assim, lança a tua semente sobre muitas águas, depois de muitos dias repartirá com 7 ou 8. Não é isso? E aí ele fala ainda assim, não retires a tua mão, porque não sabe qual vai prosperar, se esta, aquela ou se ambas. Então, queridos, a nossa parte é fazer. A parte de Deus é a hora que Ele quiser, se Ele quiser. Mas nós precisamos entender algo nessa noite. Nós precisamos ouvir o Senhor, mas obedecê-lo. É de suma importância que nós obedeçamos ao Senhor. Eu estava ali embaixo, antes de ministrar aqui, eu estava assim, meu Deus, está levantando uma onda ali em cima. O senhor quer que eu ministre mesmo? Porque se o senhor não quiser também, igual o William falou, se o senhor quiser, o senhor é bom, se o senhor não quiser, o senhor é bom. Se o senhor quiser que eu ministre, o senhor é bom. Se o senhor também não quiser, o senhor é bom do mesmo jeito. Por quê? Porque o que nós não queremos é criar algo da nossa parte. O que nós não queremos é fabricar as coisas para depois ter que ficar se arrebentando para refazer aquilo. Queridos, muitas das vezes quando nós tomamos atitudes isoladas, nós sofremos as consequências. E aí às vezes nós perdemos muito tempo para recuperar tudo aquilo. Nós seremos muito mais abençoados assim, vamos atingir os nossos objetivos de maneira mais rápida, se nós obedecermos ao Senhor, se nós ouvirmos. Mas se nós obedecermos, cara, será fantástico. Deus não tem problema com número, Deus não tem problema com quantidade, Deus não tem problema com nada dessas coisas. Não há nada impossível para Ele. Queridos,
Gideão ouviu a voz do Senhor, Gideão obedeceu. Com 300 homens, querido, era 120 mil. Não tinha nem condição nenhuma. Não existia condição nenhuma de Gideão vencer aquela batalha. Mas Gideão ouviu, Gideão obedeceu ao Senhor. E ele prosperou debaixo de uma obediência. Nós não podemos nos acostumar, queridos, a vir para a igreja e achar que as coisas, viver no automático. Não, nós precisamos buscar a Deus. Se nós não temos uma palavra para esse tempo, queridos, ore, jejue, busque ao Senhor, mas tenha uma palavra. Nós precisamos ter uma palavra. Nós entendemos que Jesus venceu Satanás o quê? Com a palavra. Mas às vezes nós não temos uma palavra para aquela circunstância, para aquele tempo da nossa vida. Nós precisamos ter uma palavra. Assim como eu já falei em outras vezes, quando veio, né, já veio bastante furacão, já veio uns trem doido do meu lado, né? Parece que eu tenho, às vezes eu olho assim, eu acho que eu tenho a unção do para-raio, não é possível. Eu faço, não, agora vai. Não dá, velho. Mas eu tenho uma palavra contra os raios que vêm, que é o quê? Toda arma forjada contra mim não prosperará. E aí eu fico olhando para aquilo, eu falo assim, aí depois que o raio passa assim, daqui a chacoalhada eu falo assim, Satanás, toda arma forjada contra mim não prosperará, cara. Ainda que fica só o graveto no chão, igual o desenho, fica o pozinho, mas eu falo assim, toda arma forjada contra mim não prosperará. Aí o diabo fala assim, não acredito que você está falando isso. Eu estou falando isso de novo, porque eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a minha vida, para restaurar tudo aquilo que você roubou. Então, mas o que você está fazendo com esse tempo? Cara, por exemplo, as finanças. Cara, finança, dizimista, primiciante, ofertante. Queridos, eu tenho entendido, cara, se eu quero prosperar, eu preciso ofertar. A Bíblia diz, dá e dar-se-vos-á. Mas nós queremos primeiro receber. Não, querido, vai dando, vai fazendo. Chega uma hora, vai chegar esse momento. Você vai cantar, eu creio, queridos, que uma hora nós vamos cantar assim: quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Eu creio nisso. Eu creio que muitos de nós temos passado por lutas, e às vezes a luta parece que não vai acabar. Mas eu creio que uma hora nós vamos cantar essa música aí. Então, nós precisamos entender, queridos, que a obediência vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando nós entendermos que quando ouvimos ao Senhor, obedecemos a Ele, cara, a situação muda. Por quê? Porque aí ele fica na frente da gente, aí o pau quebra. Por quê? Porque daí você não dá conta, beleza, mas o Jesus dá conta. Aí você fala assim, eu não consigo. Mas aí ele fala assim, não, fique tranquilo, que agora eu consigo. Eu tenho experimentado, eu tenho entendido isso, e eu tenho experimentado. Por exemplo, eu entendi, cara, que Jesus é o melhor em tudo. Hoje mesmo eu fui descarregar o caminhão, fui fazer uma viagem. Gente, a hora que eu olhei o terreno que eu tinha que entrar com o caminhão, eu desacreditei. Eu falei, não, isso aqui era carrinho de mão que tinha que entrar, não era carreta. Um lugar assim, uma pirambeira, gente. Eu falei assim, na hora que eu olhei o portão, eu falei assim, então, Jesus, o certo era até eu descer do banco aqui, deixar o senhor descer sozinho. Mas tudo bem, né? O senhor fala para estar comigo e tal, então a gente vai junto. Mas, queridos, pensa na manobra, pensa no lugar feio. Mas foi bênção, cara. Foi bênção, descarreguei sossegadinho. Por quê? Porque eu tenho entendido o seguinte, cara, ele é o melhor motorista que existe. Aí você olha e fala assim, as finanças, Jesus, como é que eu faço? Cara, entrega na mão dele. Não tem ninguém nesse mundo que mexa melhor com finanças do que ele. Mas você precisa obedecer. A nossa parte primeira é obedecer. Você obedece e deixa o que ele vai fazer. Queridos, para ele não tem impossíveis. Nós precisamos entender que de repente chega um dos discípulos, quando chega Pedro fala assim, Senhor, estão cobrando imposto. Queridos, quem já viu sair moeda da boca do peixe, cara? Mas Jesus fala assim, Pedro, vai lá, pesca um peixe lá, tem uma moeda dentro do peixe lá. Mas
Por que é que Pedro consegue pegar aquela moeda? Porque Pedro obedece. Parece loucura, gente. E tem umas coisas que parecem doideira mesmo. Mas, queridos, a nós não cabe, sabe assim? A gente não deve ficar cogitando, a gente não deve ficar, não, Senhor, eu acho que não, eu acho que é assim. Não, queridos, essa parte não. É o seguinte, Deus falou assim, é assim. Deus falou assim, eu vou fazer isso aqui. Beleza, Senhor, eu creio nisso. Por mais doido que pareça. Por quê? Porque não é papel nosso querer questionar o Senhor. Não é papel de ninguém, na verdade, né? Não dá para questionar Ele. Mas muitas das vezes nós queremos questionar o Senhor. Muitas das vezes nós queremos ajudar, né? Jesus, então, aleluia. Sabe como é que é, Senhor? A finança está difícil, né? Então, eu sei que o Senhor provê, Jesus. Mas, então, como vai demorar um pouquinho sua provisão, eu vou ali antes, ali no agiota, pego um dinheiro, aí depois o Senhor paga o agiota para mim e fica tudo benção demais. Queridos, é tempo de nós crermos de forma firme no Senhor, né? É tempo de nós olharmos para Ele e falar assim, Jesus, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. Por quê? Porque se nós crermos, amados, ainda que nós possamos acontecer como aconteceu com alguns nossos irmãos, de repente o irmão foi para a fornalha, os irmãos foram para a fornalha, né? Por quê? Porque eles acreditaram no Senhor. Deus se revelou dentro da fornalha. O que nos impede às vezes de vermos a Deus, as manifestações do Senhor, é justamente isso. É obedecermos, ficarmos firmes. Por quê? Porque da mesma maneira como Agar obedeceu ao Senhor ali, você vai ver alguns capítulos depois, que quando Agar, ela sai da casa de Abraão, mas ela sai porque ela foi despedida, o anjo aparece para ela, e o anjo, além de mostrar a água, dá um caminho para ela. Vai embora, minha filha, te abençoa aqui, vai na paz. Mas por que o anjo apareceu de novo? Porque ela foi obediente lá atrás. Então é como se Deus fosse assim, bom, agora eu vou entrar aqui, eu respaldo você agora. Por quê? Porque lá atrás você me obedeceu. E nós precisamos entender algo. Obedecer a Deus nem sempre vai nos levar a lugares bons. Obedecer ao Senhor nem sempre serão tempos bons. Mas estar no centro da vontade do Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar. Porque se você olhar o texto ali em Gênesis, você vai ver o seguinte, cara. Agar foi humilhada por Sarai. E quando ela volta, imagina, é igual o filho quando sai correndo dos pais. Não é da mãe, né, no caso, né? Saia correndo, a mãe olhava e falava assim, tá bom, você vai correr, mas uma hora você vai voltar. E quando voltar? Eu já nem corria, porque eu sabia que o trem ia zedar. Eu queria correr, as pernas queriam correr, mas a cabeça falava assim, não corre não, que vai ser pior. Aí eu voltava, me humilhava a ela, né? Mas isso gerou bênção. Por quê? Porque eu costumo dizer lá em casa o seguinte, eu, meu irmão, minha irmã, a gente levava uns coros da hora, velho. Mas a gente era tentado. Então, às vezes a gente começa a conversar, minha mãe fica brava com a gente, sabe? Pô, vocês estão falando esse negócio de novo? Aí eu falo assim, calma, mãe. A gente só apanhava porque a gente mesmo procurava os negócios. Mas, queridos, todos os coros que nós levou fez com que todos nós nos tornássemos trabalhadores. Está todo mundo trabalhando direitinho, não estou vendo ninguém roubar ninguém, está todo mundo certinho. Meu pai falava assim, se chegar com alguma coisa de alguém aqui, vai levar um couro. A gente não pegava não. Eu fui besta, mas o que eu peguei eu comi. Eu pegava manga, né? Eu pegava goiaba, eu pegava as coisas assim, eu comia no caminho, já acabava com as provas. Porque a lei diz assim, para a gente não produzir prova contra nós mesmos. Então eu comia já no caminho, pronto. Mas coisa dos outros eu não pegava, assim, né? Porque eu sabia que eu ia apanhar, mano. Eu sabia que o meu destino ia ser terrível.
Então, eu procurava andar na bênção, procurava andar sossegado ali. Com Deus, é da mesma maneira, amados. Nós seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos, se de repente nós começarmos a obedecer ao Senhor em tudo que Ele disser. Às vezes nós queremos uma palavra de Deus, mas nós não temos o cuidado de buscar o Deus da Bíblia. Nós não temos cuidado em examinar as Escrituras. Nós não temos cuidado em conhecer a palavra. Sabe, às vezes nós temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para a Bíblia. Meus irmãos, nós não vamos progredir se não conhecermos a palavra. Nós precisamos ler a Bíblia. Mais do que isso, Deus nunca mandou ler. Deus mandou: medita na minha palavra. Eu tenho um caderno, queridos, de 10 matérias lá que eu ficava escrevendo. Fico escrevendo, escreve. Aí você fala assim: uau, você escreve o que? Revelação? Não, amados. Eu estava escrevendo tudo que eu estava entendendo. Até palavra que eu não sei, eu olhava no dicionário e colocava o significado daquela palavra. Por quê? Porque isso vai gerando algo dentro de mim. Isso vai trazendo força, vai trazendo vida para dentro de mim. Então, nós precisamos entender nesse tempo que as manifestações do Senhor são maravilhosas, mas o que nós vamos fazer com tudo isso? O que é que nós estamos fazendo quando Deus aparece, depois que Deus aparece no nosso quarto? Uau, Deus falou comigo, glória a Deus. O que você vai fazer? Eu vejo muitas das vezes, amados, irmãos em Cristo saindo de uma denominação, indo para outra, sem consultar o Senhor. Não sei o que, mexeram comigo, falaram não sei o que, vou sair. Ou então, espirraram perto de mim, vou sair. Não, porque tem uns, né? Não sei o que, sair. Tá, mas por que você saiu? Não sei, mas eu saí. Tá, consultou a Deus para ter saído? Aí a pessoa fica assim. Então, está debaixo de rebeldia. E é um problema sério, porque nós começamos a caminhar em lugares errados, lugar que não é para você estar. É igual o Agar. Agar, de repente, podia ter encontrado o anjo e falar assim: você viu o que aconteceu lá, né? Então fala o seguinte: vai lá para o céu, cuida da sua vida, eu cuido da minha. Agar podia ter feito isso e ido embora. Aí você fala assim: Agar ia ser grossa assim? Não, mas as atitudes dela demonstrariam o que ela ia fazer. Agora, nós precisamos crer no que o Senhor nos diz, e nós precisamos, ficar firme diante disso. Nós não podemos ficar fazendo as coisas por causa das circunstâncias. Nós não podemos andar de acordo com circunstâncias. Nós precisamos andar de acordo com a palavra. Se falou assim, assim. Se não falou, não vou fazer. Eu falo assim sem medo de errar. Quando eu vim para cá, que era lá, mas era aqui, mas era lá, né? Vocês estão entendedores, entenderão. Era lá embaixo. Mas eu tinha um mês mais ou menos que estava aí, cara. E eu estava quietinho num canto lá. Um dia veio uma irmã, chegou e falou assim: nem te conheço direito, mas vou falar. Eu falei: lá vem. Aconteça o que acontecer, não sai daqui. Eu falei: amém. Aí na hora você fala assim: amém. Não vai acontecer nada, de boa. É a igreja, tranquilo, cara. Meu Jesus. Cara, aconteceu tantas coisas, mas sempre eu olhava assim: eu tenho uma palavra. Qual é a palavra? Não posso sair daqui não. Eu lembro quando o pastor Ricardo, né, nos comunicou que estava indo para o além, não morreu, Cristo, além, né, das outras igrejas. Aí ele chegou em casa e falou assim: aí, o que você vai fazer? Eu falei assim: o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Ele: como assim? Eu falei: não tem. Eu não sei quem vai. É o pastor, eu creio que vai ser o pastor. Glória a Deus. Mas, cara, eu não posso sair. Eu tenho uma palavra para não sair. Vou ficar aqui. E eu tenho que ficar. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me ajeitar. Eu tenho que ficar firme aqui, cara. Aqui é o meu lugar. Deus falou: fica aqui, eu vou ficar aqui. Tempo atrás, né? Eu vou dizer para vocês assim: Deus começou a falar comigo sobre nações. Você vai às nações, aleluia, cara. E eu falei: Jesus, eu vou às nações, meu Deus.
Só não sei qual nação que é, mas eu vou alguma aí. Mas eu tenho entendido, eu já falei com o pastor, já falei o seguinte, cara, eu posso ir para onde eu quiser, minha casa é aqui. Para onde eu quiser não, para onde ele quiser que eu vá, o meu lugar é aqui. Então se eu tenho uma família aqui, é aqui, ó. É aqui, estando bom, estando ruim, né? Apanhando, batendo, brigando, rebrigando, chorando, sorrindo, o meu lugar é aqui. Por quê? Porque Deus me disse, aconteça quando você não sai daqui. Cara, então eu não vou mudar isso. Eu vou ficar. E aí, cara, eu entendi que o lugar aonde da minha conversão é aqui. Eu vou me converter a crente, aleluia, aqui dentro, no meio dos meus irmãos aqui. A gente nos relacionando, sabe? Acontecendo, tendo dias bons, dias ruins, momentos legais, momentos horrorosos, mas é aqui o lugar onde Deus quer me converter. Nós precisamos parar, queridos, de ouvir qualquer coisa. Nós precisamos dar atenção, total atenção à voz do Senhor. Eu não tenho uma palavra. Cara, busca Deus, jejua, ora. Eu me lembro agora do nosso irmão Jairo, né? O Jairinho, está na Bahia. O Jairinho ficou doido, porque uma par de irmão foi batizado no Espírito Santo e ele não era. E ele começou a orar, começou a jejuar, diz que um dia só que ele jejuava assim, metade de um dia e tal. Diz que um dia ele falou assim, não, vou ter que ser batizado. Ele pegou e ele jejuou o dia todinho. Diz que deu tonteira, deu tudo na vida dele. Mas ele subiu no monte lá e orou e Deus batizou ele. O que eu estou querendo dizer? Cara, nós precisamos, sabe, ter esse entusiasmo com Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para a palavra e dizer assim, cara, independente da maneira e do tempo que eu estiver vivendo, em que eu estou vivendo, Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser no momento que Ele quiser. E eu, cara, estou de boa aqui, ó. Se quiser fazer, Jesus, maravilha. Não quiser, maravilha. Esses dias atrás, eu trabalho, eu não tenho salário fixo. Então eu ganho por viagem que eu faço. E o serviço estava bombando esses dias atrás. Estava legal. Aí eu falei, glória a Jesus, está bom, o negócio está ficando bom aqui, está ficando bom. Aí quando foi comecinho da semana passada, uma irmã me chama no WhatsApp e fala assim, qual é o seu Pix? Olha, até arrepia, meu Deus. Ninguém vai... Queridos, se alguém quiser perguntar para mim, pode perguntar. Qual é o seu Pix? Ela falou. Aí eu, mandei meu número do Pix e tal. Cara, daqui a pouco vem a notificação do banco assim, velho. Maluco. Falei, rapaz. Meu Deus. É ele. Falei, Jesus, o senhor foi top demais agora. Cara, e aí eu falei assim, nossa, agora com esse dinheiro aqui, eu vou poder fazer assim, vou aqui, vou ali, vou ali. Aí eu parei e falei assim, não, peraí. Senhor Jesus, o que o senhor quer que eu faça com o dinheiro? Aí eu não tive resposta. Falei, bom, se eu não tenho resposta, eu peguei e arranquei o dinheiro da conta corrente, joguei na poupança. Falei, deixa ali, porque eu não tenho resposta ainda, deixa quieto ali. Ô irmãos, semana passada, essa semana não teve quase serviço, cara. Eu entendi que aquele dinheiro que eu recebi era justamente para a minha provisão. Era Jesus dizendo assim, ó, seu serviço vai dar uma fracassada. Mas eu já estou provendo antes, viu? Fico tranquilo. Sabe? Mas isso é maravilhoso. Mas a primeira coisa que eu fiz, queridos, quando eu peguei o dinheiro, já foi dízimo, já foi primícia. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, cara, independente da quantia, independente do que acontecer, eu vou ser fiel naquilo que me cabe ser fiel. É o dízimo, é primícia, é oferta. Cara, eu estou ofertando, eu saio ofertando assim, aonde eu puder, eu vou ofertando, queridos. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, eu vou ofertando, porque eu sei, queridos, que toda a semente que eu estou lançando ali, uma hora esse negócio vai crescer. A Bíblia diz que o plantar é do homem, o colher é do homem, mas o crescimento é de Deus. E ainda que eu não colha, alguém vai colher. Mas eu sei que também vou colher. Por quê? Porque a Bíblia diz, não atarás a boca do boi quando ele está trilhando.
Então, tipo assim, a Bíblia está dizendo claramente, não é que Deus está preocupado com o boi, mas está dizendo assim, você está trabalhando, você está fazendo, você vai participar desse negócio. Então, nós precisamos crer. Mas como nós creremos se nós não conhecemos? Então, eu vou dizer a vocês sinceramente, é tempo de nós conhecermos ao Senhor com todo o nosso coração e crermos no Senhor. Sabe, não liga para a circunstância, para de olhar para o vento que está soprando, né? Não é o gás do bujão, né, Lucas? Lembrei do bujão, não é. Mas, cara, a gente precisa parar de olhar para as circunstâncias e achar que dependendo da circunstância Deus vai fazer ou não. Amados, Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele nunca perdeu uma batalha, Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele pode todas as coisas, operando Deus, ninguém pode impedir o agir dEle. Então eu creio, amados, que Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, mas eu entendo que é tempo de nós obedecermos ao Senhor fielmente. Não estou entendendo, não tem problema, eu estou crendo a si mesmo, eu vou ficar dessa maneira, eu vou ficar aqui até que o Senhor venha. Então nós precisamos entender que toda a nossa vida depende disso. Eu não sei vocês, mas eu já estou cansado de errar. Eu não sei se você ainda quer errar mais, dar umas cabeçadas. Eu não quero. Eu tenho olhado para mim e falado, cara, parei. Não quero mais viver essa vida de tentativa. Se eu não sei, eu não vou fazer. Se Deus não falou, eu não vou. Se Ele falou, eu vou fazer. Entendam, meus amados, o Senhor quer nos conduzir em vitória, de vitória em vitória. Ele tem, a Bíblia diz assim, João 10:10, Jesus diz assim, que o ladrão veio roubar, matar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em quê? Abundância, queridos. Creia nisso. Creia que Jesus tem uma vida abundante para você. Jesus tem uma vida abundante para cada um de nós. É a unção, é ministério, é a casa, é a família, é a saúde. Mas nós precisamos crer, e nós precisamos não apenas crer, mas obedecer àquele que está falando conosco. Tem certeza que Deus falou com você? Então creia. Deus não falou? Espera. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Não é isso? Tirou os meus pés de um lago de lodo, firmou os meus passos sobre uma rocha, e me pôs nos lábios uma nova canção. Então, o que o salmista está dizendo? Que eu esperei no Senhor, e Ele mudou a minha vida. É tempo de nós crermos que o Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas. Sabe, às vezes nós olhamos para as circunstâncias e nos baseamos nela, e achamos que se resume a isso. Não, meus amados, a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, e Ele é poderoso para nos guardar. Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então nós precisamos crer que Ele é fiel. Se nós pudéssemos olhar agora, nós teríamos vários testemunhos aqui dentro, de coisas que Deus está fazendo. Mas Deus quer fazer muito mais. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? Em nós. O poder do Senhor está operando na minha vida, na sua vida, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos a Ele. Eu amo aquela música do Asaf Borba, infinitamente mais, porque é baseada justamente nesse texto de Efésios 3:20. Não vou pedir para você cantar, William, fique tranquilo. Mas, cara, é fantástica. Por quê? Porque você olha e você começa a entender o seguinte, cara, Deus pode mais. O que eu estou fazendo aqui? Deus pode mais.
Mas isso aqui, Deus pode mais. Eu tenho crido, queridos. Eu acho assim que o grande lance nosso é o seguinte: é uma fé infantil, assim. Tipo assim, a fé do mundo de Bob. Tipo assim, cara, não estou nem aí como é que vai ser. Eu sei que vai ser. Porque se eu olhar para mim, eu não vou ver como. Não tem como acontecer algumas coisas. Olhando para mim, não tem como acontecer algumas coisas. Mas eu desisti de olhar para mim, eu olho para Ele. Falo, se o Senhor disse, o Senhor é poderoso para fazer. Então, amados, é tempo de nós crermos no Senhor Jesus. É tempo de nós ousarmos crermos no Senhor, independente da circunstância, independente se dependendo disso, você vai perder o trabalho, tu vai ser arrebentado, vai acontecer várias coisas, pode acontecer coisa ruim no início, por você crer. Jesus disse, não tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu tenho entendido que nós precisamos ouvi-lo e obedecê-lo, independente de qualquer coisa. Tá bom, eu obedeço. Tá ruim, eu obedeço. Eu vou viver, obedeço. Vou morrer, obedeço também. Por quê? Porque é bênção para as nossas vidas. Quando nós obedecemos ao Senhor, cara, tudo muda. A responsabilidade passou para a mão dele. É tipo assim, você é um perna de pau no futebol. Jesus é o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, tudo junto. Mais um pouco. Aí tu passa a bola para ele. Ele vai fazer. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para transformar as nossas vidas. Eu creio que as promessas que Deus fez para essa igreja, Ele vai cumprir cada uma delas. Mas você fala, e agora? Como é que vai fazer? Não, cara, a gente só precisa obedecer a Ele. A gente só precisa ficar firme no lugar que Ele nos colocou. Eu achei fantástico o pastor dizendo assim, cara, eu não tô me apoiando no número de pessoas do encontro, essas coisas. Não, vou fazer com o mesmo coração. Eu acho isso fantástico. E eu acho que isso nos mostra o quê? Maturidade. Para entender o seguinte, cara, não depende de números, não depende de situação, não depende de nada. Depende dele. O que ele vai fazer? Não sei. Mas de repente no nosso meio ele pode levantar um Billy Graham. Olha. De repente no nosso meio aqui ele pode levantar um John Wesley. Quem crê? Amém, queridos. De repente aqui no nosso meio ele pode levantar um empresário violento. Ele pode fazer. Aí você fala assim, o que eu faço? Eu obedeço. Eu só obedeço. Tudo é com Ele. Se nós entendermos isso, queridos, nós vamos deixar de passar muita situação difícil. Porque o problema, aí você fala assim, situação difícil? Como assim? Tudo bem, existem situações difíceis com Jesus, existem situações difíceis sem Jesus. Nós podemos passar situações difíceis com Jesus, é melhor. Então, se nós olharmos para Agar, se nós olharmos para tantos homens e mulheres, cara, Agar nos dá um exemplo fantástico. Quando ela sai, quando ela está indo embora, para chorar, para não ver Ismael morrer. O anjo aparece para ela, a primeira coisa, ela já vê água. O que Deus está falando? Eu estou fazendo, eu estou provendo na sua vida, você foi obediente lá atrás, eu estou respaldando agora. Amados, creiam na palavra. Para fechar, 2 Crônicas 20:20. Creia em Deus, estareis seguros. Creiam nos seus profetas e prosperareis. Entenda, queridos, Deus tem profetas aqui nesse lugar. Existem profetas de Deus aqui nesse lugar. Então, ouçam o que os profetas estão dizendo. Vejam o caminho que os profetas estão apontando. Vocês vão prosperar. Creiam em Deus, vocês estarão seguros. Amém? Vamos ficar de pé? Eu gostaria que nessa noite você fizesse uma revisão, você pudesse pensar um pouco na sua vida. Se você tem tomado atitudes sem Deus, se você tomou decisões
debaixo da sua vontade, eu gostaria que você começasse a orar e pedir perdão ao Senhor. E se você não tem resposta para alguma coisa, se você não tem direção, eu gostaria também que você começasse a orar ao Senhor, pedindo a Ele uma palavra, pedindo a Ele direcionamento. Amém? Então vamos começar a orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu junto com os meus irmãos, eu quero pedir perdão ao Senhor nessa noite, por todas as decisões que nós tomamos, por todas, Senhor, por todas as decisões que tomamos sem consultar ao Senhor, por todas as vezes, Deus, que tomamos à frente de algo, sem perguntar ao Senhor qual era a Tua vontade. Eu quero pedir, Senhor, perdão ao Senhor, porque muitas das vezes nós tomamos a dianteira das coisas, e depois, quando vemos as coisas chegarem a um ponto ruim, nós nos arrependemos. E aí então queremos que o Senhor entre nesse lugar. Então nós, nessa noite, queremos te pedir perdão. Queremos pedir ao Senhor, a Deus, nos ajuda nessa noite. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos uma palavra. Dá-nos uma palavra, Senhor. A Tua palavra é poderosa para transformar as nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, é poderosa para transformar todas as circunstâncias das nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro, para que o Senhor venha, meu Deus, e nos dê sabedoria nesse tempo. Dá-nos, ó Deus, uma fé ousada, Senhor. Uma fé, Senhor, em que nós não estejamos. Uma fé, Senhor Jesus, que nós não estejamos apoiados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas pessoas ao nosso redor, mas uma fé, Senhor, firmada no Senhor e na Tua palavra. Uma fé, Senhor, que nos faz, Senhor, permanecer e prevalecer contra todas as circunstâncias, Deus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que seja esse um tempo onde nós venhamos a viver tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo.